Graça e paz, bom dia. Vamos falar aqui a respeito do capítulo 6, a partir do versículo de número 39, e vamos avante aí, para a gente poder saber mais a respeito do livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, a partir do capítulo 6, a partir do versículo de número 39, que fala a respeito da parábola do cego que guia outro cego, ok? Então vamos lá. O versículo diz assim: Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no abismo? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa, irmão, que eu tire o argueiro que está no teu olho, se há uma trave enorme no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus aqui ele estava declarando a, a dificuldade, né, do esclarecimento dos fariseus, dos saduceus e dos mestres da lei daquela época, ou seja, dos líderes religiosos daquela época. Por quê? Porque Jesus, um pouco mais à frente, depois a gente vai até ver isso, ele disse que, ele usando uma parábola, ele diz: olha, vocês conseguem identificar um dia quando vai chover e quando vai fazer sol, mas vocês não conseguem identificar o dia do Messias. O dia, aquele dia tão preparado e tão anunciado pelos profetas e pelo Antigo Testamento. Desde Gênesis até então, o livro dos profetas, que era o que eles tinham naquele momento, devia prepará-los para a vinda do Messias, prepará-los para o rei dos judeus. E ali então chegou um momento que eles não conseguiram então enxergar, eles não conseguiram ver, apesar de toda a instrução que receberam, a vinda do Messias. Então Jesus ele diz: olha, procurem vocês primeiro uma pessoa que seja esclarecida, uma pessoa que tenha entendimento a respeito das escrituras. Por isso ele diz: olha, não vão nessa dos líderes religiosos. Não pode um cego guiar outro cego, porque eles vão cair dentro do abismo, vão cair dentro de um buraco. E vão acabar os dois então se perdendo. Aí ele no versículo 40 ele diz: o discípulo ele não está acima do seu mestre, mas ele está igualitariamente fazendo parte de um mesmo conhecimento. Por quê? Por que isso? Para que você seja humilde em reconhecer que você está sendo instruído bem. Outra coisa importantíssima aqui é versículo de número 41. Ele começa então a falar do argueiro, né, de um pequeno cisco que está no olho de alguém, quando você tem então uma trave enorme no seu. E aí você está querendo tirar o cisco do olho do irmão, enquanto você tem uma trave enorme no teu. Então ele está dizendo o seguinte aqui, e isso ainda é inclusive falando a respeito dos líderes religiosos. Olha, primeiro vocês têm que enxergar de verdade para depois ajudar os outros irmãos a chegarem aonde eles têm que chegar. Você tira o cisco, você pode tirar o olho, mas poxa, com um obstáculo enorme na sua frente, como é que você vai fazer para ajudar o outro irmão em tirar um pequeno cisco do olho dele? Não tem como. Então é isso que Jesus está querendo dizer ali naquele momento. Isso é importante também para as nossas vidas, que muitas vezes, irmãos, a gente quer ajudar o outro irmão, a gente quer fazer coisas pelos outros irmãos, só que a gente não está fazendo pela gente. Entende? A gente prefere julgar, a gente prefere falar a respeito da vida do irmão, dizer que ele não está de acordo, mas a grande realidade é que nós temos que muitas vezes tirar a trave enorme que está nos nossos olhos, né? A trave da religiosidade, a trave das tradições, a trave das doutrinas vãs, muitas vezes, que não surte nenhum efeito nas nossas vidas. É como você pegar e guiar uma pessoa cega, você sendo cego também. Ambos cairão no abismo, com certeza. Né? E é isso que Jesus está falando aqui. Não. Então procure se instruir, procure
sempre estar lendo a palavra de Deus para que você possa, então, procure um mestre, uma pessoa que entenda, ver se realmente aquilo que você discerniu está realmente inteirado com o teu conhecimento, com aquilo que ele sabe também, né? E ele possa então te orientar de forma agradável, pura, santa e verdadeira, mediante a sã doutrina que é a palavra de Cristo. No versículo 43 até o versículo 45, Jesus fala então a respeito das árvores e dos seus frutos. E ele diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom tira do bom tesouro o bem, o homem mau tira do seu tesouro o mal, porque a boca fala do que está cheio seu coração. Novamente, Jesus nos passa uma instrução e passa para os discípulos daquela época. Uma pessoa que é má não pode dar frutos bons, assim como uma pessoa boa não pode dar frutos maus. Décio, nós conhecemos pessoas que elas são pessoas más e dão frutos bons. Elas fazem as coisas pelas outras pessoas, elas ajudam as outras pessoas. O que Jesus está querendo dizer aqui não é uma questão só de ajudar, é uma questão de coração. Normalmente quem ajuda muito, faz muito, é porque quer algo em troca. Faz isso para um merecimento, faz isso para um ganho, ainda que seja pessoal e particular. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Porque ele também diz ali do que a boca fala, do que está cheio o seu coração, ok? Assim como uma árvore boa, ela não pode dar um fruto mau, né? Ela pode demorar a dar fruto. Ela pode dar um fruto que não esteja adequado para ser ingerido. Mas com o tempo, o que vai acontecer? Vão acontecer mudanças na vida daquela árvore, e aquela árvore então vai chegar um momento de produzir os frutos direitinhos, bons, frutos bons para se alimentar, frutos bons para comer. Ou seja, o testemunho das pessoas, elas dizem tudo. Né? O que adianta você chegar e dizer que você é de Cristo, e ensina a palavra de Deus, que é uma bênção, e você fala de Jesus, e você corrige pessoas, bota tudo dentro das normas, e doutrinas, e dogmas, e tradições, e outras coisas mais, se você não faz? Jesus está chamando os líderes religiosos daquela época mais uma vez a atenção por causa disso. Porque vocês falam, mas a vida de vocês não dá testemunho para isso. Então, novamente, aí eu trago para as nossas vidas e para os nossos dias. Da mesma forma e da mesma maneira, Jesus está falando hoje para nós que não adianta nada falarmos de Cristo, falarmos da sua palavra, entendermos ela e dizermos o que entendemos, se nós não damos testemunhos de vida concernente a isso. Isso aí é a coisa mais importante que nós temos que entender nessa parte das Escrituras, que ele está falando diretamente para os religiosos e os seus discípulos daquela época. E até ele diz uma coisa que é importante, ele fala um pouquinho disso lá atrás. Olha, faça o que eles mandam você fazer, mas não faça o que eles fazem na sua vida. Ou seja, tudo aquilo que eles dizem, olha, positivo, é verdade, é legal. Muitas vezes a gente tem muitos, inclusive, pessoas na igreja, nos tempos de hoje, que falam coisas maravilhosas, que nós realmente deveríamos seguir. Mas quando a gente olha para a vida delas, elas não demonstram isso por intermédio da sua vida. Pelo contrário, dão um mau testemunho de vida, né, incrível, e as pessoas estão falando, estão anunciando, estão dizendo, e levam uma vida completamente desordenada e descoordenada, né? E aí, poxa, como é que eu vou... E levam muito, e isso que causa até descrédito, tanto para a igreja quanto para a nossa fé, tá? Levando até os nécios na fé, ou os débeis na fé, a declinarem e a saírem da igreja
É o que tem acontecido com muitas pessoas aí, tem ido para o mundo aí. Vamos lá, continuando aí em frente aí, versículo 46 até o versículo de número 49, que fala dos dois fundamentos, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve estas minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem serão semelhantes. Semelhante a um homem que edifica uma casa. Então ele cavou profundas valas até encontrar um alicerce rochoso, e vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa e não a derrubou e não a abalou. Por quê? Porque ela estava com os seus alicerces fundados na rocha, porque ela foi construída sobre a rocha. Versículo 49 diz: Mas o que ouve essas minhas palavras e não pratica, a quem eu o compararei? Compararei àquela pessoa que cavou a terra e, não achando uma rocha, mesmo assim lançou os alicerces. E quando veio a chuva, quando veio a tempestade, deu contra ela, a sua casa então foi varrida e caiu e foi abalada. O que Jesus está querendo mais uma vez nos ensinar, né? Estava ensinando para os seus discípulos e também veio nos ensinar. O que adianta você estudar a palavra de Deus? O que adianta você achar um mestre que te ensine se você não coloca aquilo em prática? Mais uma vez, então, o que Jesus está dizendo? Jesus está falando que aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que lemos, aquilo que entendemos, nós temos que praticar no nosso dia a dia. Porque é imprudente se nós pegarmos, estudarmos e ouvirmos a palavra de Deus, e escutarmos os conselhos e termos mestres e termos professores que nos ensinam, se nós não colocamos em prática, se nós não damos esse testemunho de vida. Mais uma vez, Jesus está falando que a vida cristã não é teórica. A vida cristã é prática. Pelos frutos os conhecereis. Já dizia até João Batista. Aquela árvore que não produz bom fruto, ela será arrancada e lançada no fogo. Então, isso é que a gente tem que começar a prestar atenção. Muitos cristãos hoje, ou, entre aspas, chamados cristãos, eles escutam, ouvem e estudam e fazem curso de teologia e isso e aquilo, mas não colocam a palavra em prática. Não adianta nada. Você não tem um testemunho bom, um testemunho de vida condescendente à palavra de Deus. Isso é muito importante a gente dizer, ok? Existem muitas coisas. Claro que nós estamos em transformação todos os dias. Ah, Décio, eu estou começando agora, eu estou nos meus períodos de transformação, eu estou aprendendo e devagarzinho eu estou tentando colocar em prática. Ótimo, 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 ótimo. Mas tem cristãos aí com 40, 30 anos dentro do evangelho, aprende, 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 mas nunca coloca em prática aquilo que ele aprendeu. É triste, é triste, é muito triste, né? A essas coisas aí. Continuam os mesmos nécios e continuam os mesmos débeis na fé há 30 anos. Gente, é de doer o coração, né? Se é de doer o meu coração, se é de doer o coração de outros irmãos, você imagina que de repente Jesus não sente. Então, quando vierem as tribulações, quando vierem as angústias, quando vierem as necessidades, quando vierem os maus testemunhos, o que vai acontecer com você se você tiver com o seu alicerce fincado na rocha que é Cristo? O que vai acontecer? O que vai acontecer quando você pega e edifica como prudente construtor, né, a sua casa sobre essa rocha que é Jesus, e cada tijolo e cada parte ali que você bota para colar o tijolo seja baseado na palavra de Cristo, seja feito ali com a sã doutrina, a verdadeira doutrina de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus. O que vai acontecer? Pode vir o vento que for, não vai abalar a sua estrutura, não abalará a sua casa, mas o que mais a gente tem visto é
que muitos cristãos estão se afastando da congregação, da igreja, muitos cristãos estão indo embora. Sabe por quê? Porque não tem a sua vida alicerçada em Cristo Jesus. Não lançaram um bom fundamento. Por isso veio então as tempestades, veio as lutas da vida, veio os conflitos, veio os maus testemunhos, vieram os falsos profetas, vieram os falsos pastores, vieram então toda essa galera aí que faz tudo errado, fala tudo errado. E aí o que acontece? Levou essa pessoa à ruína. É disso que Jesus está falando. E Jesus está dizendo mais uma vez para aqueles mestres da lei, olha, se conserta. Está dizendo para os seus discípulos, não cai nessa aí desses caras aí, porque eles falam daquilo que o seu coração está cheio, mas tudo maldade, tudo hipocrisia. Uma vez Jesus chama eles, inclusive, de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro pintado de cal, né? Eu não sei se você já alguma vez foi no Jardim da Saudade, ali em Sulacap, e tem em outros lugares, como Piedade, outros lugares, é aquele gramado bonito, sabe? Vasto, com aquelas, com umas plaquinhas, né? Branquinha, coisa linda, parece uma coisa maravilhosa. Mas sabe o que acontece ali? Ali dentro tá cheio de ossos podres, sabe? Tem carne apodrecendo ali dentro. Então eles chamam aquelas pessoas de hipócritas, chamam aqueles líderes de hipócritas, porque eles transparecem por fora algo bonito, é o que mais a gente tem visto, inclusive, em alguns cristãos no dia de hoje, mas por dentro eles não têm nada de puro. Seus corações são podres, ossos podres. É isso que tem acontecido hoje com a palavra. Com a palavra não, com certas pessoas que não colocam a palavra em prática. Capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10, vai falar a respeito de um centurião. Primeiro a gente tem que saber o que é um centurião. Então esse centurião, ele quer a cura de um servo dele, ok? Gente, eu vou falar, mas é uma coisa difícil de você encontrar algum comandante, algum líder se preocupar com um servo, né? Servo, o cara que limpa a tua casa, o cara que limpa, né, as janelas, o cara que faz a sua comida, servo, né? Assim, dessa forma aí. Então, Jesus ele vem dizendo, então, primeiramente que era um centurião. Centurião é um soldado romano, melhor dizendo, um comandante do exército romano que comanda um batalhão ou um pelotão, melhor dizendo, de 100 soldados, ok? Primeira coisa que a gente tem que saber. Versículo 1 diz assim, tendo Jesus concluído todas essas suas palavras, aquilo que a gente estava conversando antes, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade ali beira-mar, na Galiléia. E diz assim, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o servo. Primeira coisa que a gente vai examinar aqui nesses poucos versículos. Primeiro, ele ouviu falar de Jesus. Segundo, ele era um estrangeiro. Terceiro, ele era a classe ou a liderança dominante da época. Ok? Quarto, ele estava preocupado com o seu servo. Normalmente, um líder, uma pessoa que assume uma liderança como naquela época, tá? Você tem que lembrar disso. O cara é um centurião, ele é um comandante. Poxa, se morrer o servo, bota outro servo no lugar, pô. Entendeu? É assim que se pensava. Mas esse cara, ele era tão amoroso, ele se preocupava tanto, né? Que ele falou assim, pô, eu tenho um bom servo. Eu tenho aqui uma pessoa que me ajuda em tudo. E eu sei que estão anunciando aí a respeito desse Jesus e dizem que Jesus ele cura. Então
eu quero que ele cure o meu servo, porque eu preciso muito ainda desse servo. Eu ainda preciso desse homem aqui para me ajudar nos meus afazeres na minha casa, liderar. Então, de repente era um servo líder ali entre os servos, né? Então ele amava, ele amava aquele servo. Duas coisas que eu vejo, então, uma palavra sublime, se chama humildade. Eu vejo humildade de duas formas e de duas maneiras aqui nesse rapaz, que é o centurião, né? Esse centurião romano, esse comandante do Império Romano. A primeira humildade que eu vejo é que ele quer que o seu servo seja curado. Ele não quer uma substituição, mas ele tinha sentimentos, tinha compaixão e tinha amor pelo aquele servo. Então, outra coisa, na verdade eu acho que são até três. Primeiro, ele reconhece que Jesus ele tem uma autoridade. Ele pode solucionar o seu problema. E ele reconhece Jesus como essa pessoa que pode fazer isso. Humildade. Depois a do servo. E agora vem a quarta. Ele não se acha digno de estar na presença de Jesus. Não só aqui, mas em outro lugar. A princípio parece que ele envia alguns judeus, sabe? Porque ele construiu sinagogas para eles e ali teve a oportunidade de proteger algumas sinagogas de alguma coisa, ou a comunidade onde ele estava ali residindo, de qualquer coisa que viesse alguém a tomar uma atitude descontrolada contra eles. A princípio parece ser isso, então ele está se fazendo de... Como é que eu vou dizer assim? Ele está se fazendo de uma pessoa aproveitadora. Fez aquilo ali por eles, agora vocês vão fazer isso aqui por mim. Vai lá e chama Jesus. Só que não é isso. No decorrer da mensagem ao qual Lucas está passando aqui, é interessante que você vê que é a humildade dele mesmo em reconhecer que ele não é digno de estar na presença de Jesus. Olha só, vamos lá. Versículo de número 4 em diante diz assim: Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então parece que é uma chantagem, parece que ele fez uma troca ali com eles, mas aí a gente vai ver que não é bem assim. Aí diz assim, então, versículo 6, Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, já quase chegando na casa do centurião, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Só até aí. Então, o centurião, ele olhando, né, e vendo que Jesus estava a se aproximar, ele já pegou os amigos que estavam ali com ele e falou assim: ó, vai lá e avisa para ele, não te incomode de chegar até aqui a minha casa. Ok? Não se incomode. Diz para ele que eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Sou um pecador, eu sou um homem que sou gentio. Sei que os judeus têm alguns problemas com os gentios. Não sou digno de que ele entre na minha casa. Vai lá e fala isso com ele lá, conversa com ele lá. Então você vê o tamanho da humildade desse homem de achar-se não digno, pessoa não digna de que Jesus estivesse na casa dele, que Jesus fosse visitar. Por isso ele disse: não te incomodes em vir à minha casa, você não precisa vir aqui. Agora, uma outra coisa interessante é aquilo que ele diz após isso, né? Ele diz assim, ó, versículo 7, Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a confiança que esse centurião, esse comandante romano do Império Romano, ele tinha em Jesus. Muitas vezes, gente, confiança que nós, às vezes, do povo de Deus não temos, hein? Importante dizer isso aí. Então ele chega ali e fala assim: eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas eu tenho uma coisa para dizer para o senhor muito importante também. Aí ele diz assim, olha, versículo 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ih, passei uma opção de folha aqui.
Então, eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e eu digo ao meu servo fazer isso e ele o faz. O que ele estava querendo dizer? Que ele não precisava estar presente. Jesus não precisava estar presente para fazer o milagre. Da onde Jesus estava, ele poderia dar uma ordem, e a ordem seria cumprida. Ok? Então a humildade daquele homem, ele falou: eu não sou digno de que você entre na minha casa, Jesus. Como eu sei também que, assim, eu não fui à sua presença justamente por causa disso, que eu não me acho digno de estar na tua presença, mas eu reconheço no Senhor uma autoridade grandiosa. Eu reconheço no Senhor que você é o Rei dos Judeus, que você é o Messias e que você pode fazer esse milagre acontecer aqui na minha casa. O Senhor não precisa estar presente aqui na minha frente e realizar o milagre, mas basta ao menos uma ordem, porque assim como eu sou uma autoridade, o Senhor também é uma autoridade na terra, no céu. Ele faz esse reconhecimento. Ele exerce então uma coisa chamada fé. Ele acredita sem ver. Ele confia sem enxergar. E olha aí o que acontece, vamos ver aí o que vai aí no decorrer dos versículos. Versículo 9 diz assim, do capítulo 7 ainda. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Então olha que interessante, Jesus ele diz aqui o seguinte, ele diz que nem em Israel ele viu uma fé como essa. Uma fé de quê? Uma fé de um cara que não faz parte do povo judeu. Uma fé de um cara que é um comandante de um império romano, um gentio, ok? Pior ainda, deixa eu te falar uma coisa, de um povo idólatra, que era o Império Romano. Pervertidos, iníquos. Consegue? Aí ele vem, esse cara, reconhece Jesus e diz assim: Jesus, não preciso nem que você entre na minha casa. Eu acredito que da onde o Senhor está, o Senhor pode lançar uma palavra e o meu servo ser curado. E eu não quero, eu não fiz questão de ir à sua presença, eu poderia ter ido porque eu sou o comandante. Eu poderia ter ido. Né? Nas entrelinhas a gente lê isso. Mas eu não fui porque eu não me sinto digno de estar na tua presença. Olha que maravilhoso. Muitas vezes eu me sinto assim. Eu acho às vezes que eu não sou digno de estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Eu só o faço porque eu confio muito nele, tenho muita fé. E eu sei aquilo que ele fez por cada um de nós. Por isso eu continuo na sua presença, fazendo pedidos, fazendo as minhas orações, clamando ao Senhor. Mas eu não sou digno. Nenhum de nós somos dignos de estar na presença dele. E por fim, então, Jesus ele diz, né, que afirma que nem mesmo Israel viu fé como essa. Versículo 10 ele diz assim: e voltando-se para casa, os que foram enviados encontrou então o servo curado. Porque Jesus reconheceu a humildade daquele homem, principalmente a fé que ele tinha em Jesus. Será que nos dias de hoje há alguém religioso com a fé desse centurião? Às vezes dentro da igreja a gente vê aquela pessoa humildezinha, né? Estou falando de pessoas humildes, irmãos. Não é de pessoas humildes financeiramente. Às vezes a pessoa pode ser humilde financeiramente e ter um coração orgulhoso, um coração soberbo, né? Ou você pode ser um cara super rico e milionário, bilionário, sei lá, e pode ser uma pessoa humilde, sabe? Uma pessoa humildezinha ali, que
só quer. Eu ia falar, só quer comer o seu feijão com arroz, mas não é bem isso, né? Só quer estar ali e fazer a vontade de Deus, saber que está agradando a Deus, né? Saber que não era digno de ser salvo, mas tá salvo, entendeu? Saber que não era digno de estar na presença dele, mas porque ele fez aquela grande obra na cruz do Calvário, tá na presença dele. Então é isso que eu tenho para dizer, né? Agora, até esse momento, eu vou gravar, acho que ainda hoje, mais uns 2 vídeos, mais ou menos aí 30, 40 minutos, tá bom? Quero que Deus abençoe a sua vida rica, poderosa e abundantemente. Quero que você pegue e que, que não só Jesus, mas que o Espírito Santo de Deus tome a tua vida e te ensine e continue falando ao teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa manhã, um ótimo momento hoje com Cristo para com a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.